Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa nona aula de gestão de projetos do CBVZO, né, Instituto Federal de Boa Vista. Então, a gente vai para o nosso nono encontro. Nós estamos na terceira semana, correspondente ao terceiro módulo, né, e ao terceiro bimestre também, uma vez que a nossa disciplina é anual, mas como a gente está fazendo ela de forma condensada, então ela está se tornando uma disciplina de um mês, né. Então, correspondente, como se nós estivéssemos hoje cursando 30 horas de aula. Então, nós vamos finalizar assim. Lembrando que vocês, tendo alguma dúvida, vocês podem me chamar, a gente pode fazer outro momento de live. Antes de começar a gravação, eu sou a professora Bárbara. Antes de começar a gravação, alguns alunos pediram para a gente fazer uma live, né, um online no Meet, um encontro no Meet para preencher o projeto das outras etapas. E a gente pode fazer isso sim. Vamos combinar para a semana que vem, tá? Por quê? Porque a semana que vem é a finalização. Então, eu quero deixar vocês descansar, vocês vão ter prova hoje, e aí eu corrijo as provas manuais, eu preciso desse tempo. Então, quando a gente combinar para sexta-feira, também não tem problema, tá bom? A gente vai falando no grupo, no WhatsApp da turma, e eu coloco também no mural do Classroom, tá? E aí, caso vocês tenham alguma dificuldade, alguma dúvida, né, vocês me falam, e a gente vai junto tentando resolver isso aí, tá certo? Ok? Podemos começar? Ok. Então, hoje, Pode. eu vou... Ok. Sim. Então, hoje eu vou puxar um pouquinho o slide para a gente finalizar o slide, para sobrar um tempo para me ensinar vocês a preencherem a ferramenta 5W2H, que também está no slide, mas como eu deixei no Classroom, lá ela está em Excel. Vou ensinar para vocês que não é obrigado vocês fazerem, mas se alguma turma quiser fazer, vai ficar muito bem organizado o trabalho, tá bom? Vocês vão ver que vai ficar bem legal. Então, a gente ficou nesse slide aqui ontem, né, na gestão de projetos, possibilidades e riscos. Lembra que nós temos a área de gerenciamento de risco. Então, a gente percebe que no setor público tudo é projeto, e no privado também, mas assim, principalmente no setor público. E as pessoas têm que observar que tudo que é feito no setor público é observado qual o risco que traz para a administração. Se aquele projeto for feito e se não for feito. Então, a gente tem que observar vários detalhes antes de começar ou até mesmo aprovar um projeto, tá bom? Então, vamos lá. As questões de gerenciamento de projeto devem ser encaradas pelo setor público sobre dois enfoques. Ou seja, quando eu vou fazer um projeto, eu tenho que pensar de duas formas. Primeira, se há necessidade de ser controlado normalmente, independente que seja vinculado à coisa pública, ele tem que ser concluído corretamente. Lembra que a gente comentou do exemplo da nossa escola? A nossa escola foi feita uma licitação, foi feito um projeto de construção da escola, e alguém que ganhou esse projeto, ele tem o direito de execução desse projeto. E aí, alguns alunos me perguntaram por que, vamos dizer assim, um dos problemas que aconteceu, né, da gente receber a escola sem estar completa, né? E eu posso falar para vocês que uma das coisas que a gente observa é que faltou um pouco dessa parte de controle. Não que a gente não fosse lá na escola, é porque a legislação brasileira, ela tem esse como é que eu posso dizer para vocês? Ela tem essa possibilidade. Eu acho que toda empresa que ganha uma licitação, que ela está prestando serviço para o governo, ela tinha que prestar conta de passo a passo, desde o que ela está consumindo, do que ela está gastando, do material que ela está usando, né? E as marcas e essas coisas. Mas a nossa legislação, ela deixa em aberto. Isso abre margem para muitas vezes as empresas fazerem um trabalho sem uma qualidade, assim, muito boa, né? E isso pode permitir que depois, no final das contas, a gente acaba não recebendo aquilo que nós pagamos por ele, que não foi lá, que nem foi o nosso caso lá no Instituto, né? Outra coisa, quando eu vou fazer um projeto, eu tenho que observar o quê? Se há necessidade de ser controlado dentro da legislação vigente, seguindo todos os preceitos e trâmites da coisa pública.
Então, existem projetos que têm que ter um controle maior, outros têm um controle menor, mas é indispensável que ambos sejam o quê? Controlados. A gente sabe que tem um setor de risco, e para a gente saber que esse projeto ele é feito, esse monitoramento e controle, ele acontece desde a época do planejamento. Quando ele está sendo planejado, ele é controlado dentro da instituição, mas muitas vezes, quando ele vai para a execução, acaba que a gente perde um pouco esse controle. E é nesse momento que a gente perde um pouco esse controle que muitas vezes os projetos, eles dão umas desandadas, né? Na área de gerenciamento de projetos no setor público, a gente observa o quê? Que com relação a esses pontos, nós podemos verificar algumas coisas. Primeiro, quando a gente usa muito projeto para compras, fazer compras em geral, para serviços e obras, para aquisições, para alienação de bens, né? Envolvimento com entidades estatais, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação pública. Essa matéria aqui, esses tópicos, eu creio que vocês já viram, tanto a parte de compra, aquisição e alienação, na disciplina que vocês têm sobre a... Não é 8.102, é 866, né? Que é a licitações e contratos. A legislação. Eu creio que vocês vão ter essa disciplina com alguém, com outro professor de gestão. E sobre essa questão de autarquias, empresas públicas, isso é de fundamentos de administração, que eu creio que vocês já viram também. Então, o que eu posso resumir para vocês? É que dentro do setor público, uma vez que o curso de vocês é técnico em serviços públicos, no setor público não é feito nada sem projeto. Tudo tem que ter um projeto. Vai comprar um carro? Projeto. Vai construir um prédio? Projeto. Vai abrir um curso novo? Projeto. Vai atender alguma outra coisa, uma demanda, vai fazer até um projeto, até uma extensão da aula de capoeira, projeto, né? Vai ter aula de dança, faça um projeto para ser aprovado, para depois fazer aula de dança. Então, quando vocês pensam assim, essa disciplina da professora Bárbara é uma disciplina que não vai ser usada, pelo contrário, é um conteúdo que vocês vão usar muito. E a minha ideia é que vocês tenham um entendimento, porque como vocês são técnicos, muitas vezes quem vai elaborar o projeto é o pessoal da área de projetos, né, os administradores, as pessoas, os gestores. Porém, vocês vão estagiar, vocês vão estar no local de estágio, então vocês podem fazer parte de alguma área de gerenciamento, ou a área de controle, ou a área de recursos humanos, ou a área de aquisições, então vocês podem fazer estágio em alguma área, por exemplo, né? Imagina que você vai fazer estágio lá no almoxarifado, então você ficou na área de gerenciamento de aquisições. Você vai fazer teu estágio lá na área de recursos humanos, então provavelmente você vai ficar na área de gerenciamento de recursos humanos. Então pode ser que você fique em alguma área fazendo o teu estágio e depois, quem sabe, até trabalhar também nessa área, né? Então, do gerenciamento de risco, gente, olha só, eu vou falar, depois vocês lerem o slide, mas alguns tópicos que é interessante. O gerenciamento de risco, ele existe para identificar problemas e achar soluções, tá? Preferencialmente, antes que possam impactar negativamente a organização. Lembra quando a gente falou do casamento? Que às vezes a pessoa quer fazer um casamento no inverno, mas ela não se preocupa. Ela não contrata uma tenda, ela não faz nada. Vai fazer o casamento no inverno, qual é o risco de chover no dia? Muito. Então, ela tem que prever a solução antes que o problema aconteça. O que eu posso fazer caso aquele problema possa vir a acontecer? E assim a gente vai. Na aula de ontem, eu mostrei para vocês, está até nos slides anteriores aqui, que tem o EAP da Corrida de São Silvestre. E uma das coisas é traçar rotas alternativas. Se acontecer algum problema, tem alguma rota alternativa para a chegada de uma ambulância? A rota alternativa dos ônibus? Tem alguma rota alternativa? Isso eu tenho que pensar. Então, a gente vai fazer o quê? Alguns tópicos em relação aos riscos. Adiantar-se ao problema, já que é metade da solução. Quando eu posso pensar que vai ter um problema, eu já posso pensar também na solução desse problema. Reduzir os riscos com falhas, né? Falta de bens. Reduzir os custos de segurança da disponibilidade de recursos. Quanto maior o coeficiente da variação, preço, volume, qualidade, prazo, composição, maior a velocidade da decisão do gerente do projeto. Professora, me explica melhor esse parágrafo que eu não entendi.
quanto maior o coeficiente de variação, por exemplo, quando eu tenho um produto, que eu sei que aquele produto, ele é de qualidade, e ele tem uma qualidade boa, ele tem um preço bom, ele está dentro do padrão, então mais rápido eu decido por aquele item ou não. Então, eu tenho que observar se não é só preço no meu produto, eu tenho que observar se ele tem qualidade, se a pessoa que tem vai ter condições de me atender. Vou dar um exemplo em relação a volume, né? Tem pessoas que até fazem um preço legal, né? Vamos dizer assim, você vai fazer um aniversário e o fulano ali vende a R$ 25 no centro de salgadinho. E é um preço bem em conta, comparado ao preço do centro do salgadinho. Só que essa pessoa tem um limite de produção. Ela só consegue produzir 400 salgadinhos por dia. E a tua festa vai precisar de 1.000 salgadinhos. Então, ela tem qualidade, ela tem preço, mas ela não tem volume. Então, essa empresa, ela não serve para você. Por quê? Porque ela vai te deixar na mão. Ou, de alguma forma, ela só vai produzir dias antes, pode ser que não seja condicionado direito, ou se acontecer algum imprevisto no dia, ela não vai conseguir te atender, porque o volume de produção dela é muito baixo. Então, eu tenho que observar nem sempre, nem só preço, nem só qualidade, mas ele tem que estar num coeficiente ideal, preço, qualidade, prazo, né, conteúdo, tudo que envolve os meus produtos. E benefício também da combinação de riscos, tá? Olha só, que independe do comportamento do mercado. Ou seja, esse fornecedor é um fornecedor confiável? Vale a pena eu pedir de fora? Vale a pena eu comprar aqui? Eu tenho que observar esses detalhes. Por exemplo, às vezes a gente reclama que em Boa Vista as coisas são muito caras. Porém, muitas vezes você já tem o produto na hora. E se você for comprar uma cerâmica, alguma coisa fora, quem garante que vai chegar no prazo do teu cronograma? Então, imagina que você comprou fora, foi mais barato um pouco, porém, você pagou o frete e na mercadoria pode atrasar. Se ela atrasar, vai atrasar toda a tua obra. Então, é um risco que você tem que observar se verdadeiramente vale a pena você correr esse risco, ok? Próximo. Gente, nessa parte aqui, tem alguma dúvida? Eu sei que tem aluno aí que quer arriscar aí 3 vezes mais e tal, mas... Alguma dúvida? E dá para saber o quê, Yasmin? Nada não, professora. Conversa aqui, conversa. Ah, tá, desculpa aí. Pensei que era da pergunta, como diz o outro. Então, vamos lá. Não. Vamos continuar. Delimitações das responsabilidades. O que é delimitação da responsabilidade? Lembra lá, quando a gente define a meta, a gente coloca a meta, depois bota a ação. Da ação, a gente vai colocar o quê? Responsabilidade e quais são os materiais que eu preciso para que aquela ação aconteça. Então, aqui a gente vai entender um pouquinho sobre a delimitação de responsabilidade. Eu coloquei essa ferramenta, gente, tem várias ferramentas, porque essa é uma das ferramentas que eu mais gosto, que é a 5W2H. Essa é uma abreviação de nomes em inglês, significa que 5 dos nomes começam com W e 2 deles começam com H. Mas eu vou mostrar para vocês eles já traduzidos em português, tá? Então, essa ferramenta de análise, cujo objetivo é direcionar a discussão em um único foco, evitando dispersões das ideias, tá? Ela é uma ferramenta útil e ela trabalha muito na questão de delimitação de responsabilidade, elaboração de plano de ação e também entra prazo. Vocês vão perceber como ela é bem legal. Deixa eu passar aqui. Olha só como ela fica. Ela tem os níveis, lembra da aula de administração que vocês já tiveram? Ela trabalha os 3 níveis, essa ferramenta. Ela trabalha em nível estratégico, em nível tático e em nível operacional. Ou seja, essa ferramenta, ela consegue responder as perguntas para todo mundo, né? Então, quais são essas perguntas? Por quê? Quanto? O quê? Quem? Quando? Onde e como? Se você responder de cada ação essas perguntas em si, que são os 7, você pode ter certeza que o teu projeto ele vai ser atendido dentro das especificações muito mais facilmente. Por quê? Porque fica organizado. Olha como seria.
No caso aqui do lado tá as perguntas em inglês, então são 5W e 2H. Em português, o quê? Como seria? Vamos dizer que eu tenho uma ação de decoração. Aí aqui a primeira pergunta é, o quê? Aí a pessoa vai colocar a definição do problema. É a utilização para descrever o problema. Aqui, então, botaria decoração. Fazer a decoração do aniversário. Segunda pergunta. Quem? Quem vai fazer essa decoração? Aí vai ser a identidade do responsável. Onde? Ou seja, o local que essa decoração vai acontecer. A decoração vai ser em todo o ambiente, na entrada com balões, mais a mesa do bolo, mais o espaço de fotografia. Quando? Aqui entra tempo, né? Então, você vai colocar do dia tal ao dia tal, do horário tal, horário tal. Por quê? É o motivo dessa decoração acontecer, né? Então, para finalizar, para tirar fotos, para comemoração. Como? Aqui vai ser a maneira. Será utilizado para decoração, o layout do Mickey Mouse, porque foi escolhido pelo cliente. E quanto, né? É delimitando quanto se pode gastar nessa decoração, tá? Então, quando se utiliza essa ferramenta nas empresas, se utiliza esse painel, eles fazem, geralmente, eu já fui numa empresa que o cara tinha feito um painel, uma parede, assim, na sala de reuniões dele, achei, assim, muito legal. E ele colocou todas as ações que estavam pendentes na escola, né, que foi lá no Instituto Federal que eu fui visitar, e eu vi essa ação sendo feita. Ele botou todas as ações na escola e colocou tudo direitinho, assim, em planilha, tudo em coluna, né, essas perguntas respondidas. E no prazo, ele botou prazo de início e prazo de fim. Então, quando ele chegava na sala dele, que ele batia o olho, ele já sabia quais eram as ações pendentes, quem estava para fazer alguma ação, quem não tinha entregue. Então, o controle era muito mais eficiente. Achei super legal. Vou mostrar aqui uma para vocês. Essa aqui, gente, ó, essa imagenzinha, para ficar bem fácil, essa metodologia, ela trabalha dessa forma. Aqui tem o que é... Cada perguntinha é respondida, né? Na pergunta, o quê? Objetivos, etapas e fases. Por quê? Justificativa, desafios, benefícios. Vem dizendo o que encaixa em cada um deles, tá? E aqui é um exemplo para vocês verem aqui, olha só, né? O quê? Pesquisa de necessidades. Por quê? Para dimensionar a central. Como? Verificar pontos não atendidos e possíveis expansões. Elaborar a planilha de necessidades. Quem vai fazer? Assistente administrativo. Ele pode definir na empresa por cargos ou por nome de pessoas. Onde? Em todas as áreas, onde será feito, né, essa pesquisa. E quando? Início a fim. E faltou uma aqui, que é quanto? Porque, às vezes, por exemplo, nesse caso, essa empresa já vai trabalhar com os próprios funcionários, mas não, vocês vão fazer um projeto de eventos. Então, vocês podem colocar valores também. Então, quando eu preencho essa planilha, a 5W2H, ela me permite preencher todas as outras coisas de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, eu só copio e colo. Eu quero preencher um cronograma, vou lá, copio e colo. Eu quero preencher um orçamento, eu copio e colo. Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta bem legal, que eu acho ela, assim, super completa. E lá no projeto de vocês, tem um espaço, que são das metas. Então, caso queiram usar essa ferramenta, não é obrigatório, mas fica a sugestão, né, a possibilidade, que aí fica a critério de cada um, porque aí o projeto fica super mega organizado, né? Mas não é obrigatório, mais uma vez falando. Então, aqui é só para vocês observarem que essa ferramenta, ela é muito boa e que vocês podem estar utilizando. Nesse módulo, nós vimos análise da viabilidade dos projetos e delimitações das responsabilidades e deveres na execução do projeto. Eu vou mostrar para vocês agora que eu disponibilizei, todos vocês vão ter acesso. Eu botei no módulo 3, a planilha aqui, olha só. Planilha 5W2H. Essa planilha, vocês podem copiar e colar e ter acesso. Todo mundo está conseguindo me acompanhar pela tela? Sim, professora. Sim. Sim, professora. Muito bem. Eu vou só explicar para vocês, mais uma vez, gente, não é obrigado, tá? Porque
porque às vezes, depois que eu termino, aí tem aluno que fica muito preocupado, então não é obrigado. Esse aqui é uma planilha da 5W2H feita para um projeto. Então, como é que ele é feito? É que ele dá orientação, né? Ele fala que essa planilha pode ser usada no nível geral do projeto, nas tarefas e nos participantes. Então, na primeira aba, olha só, aqui embaixo tem as abinhas, aqui, ó, onde está passando aqui um mousezinho, não sei se vocês conseguem ver. Aqui tem a palavra projetos, deixa eu ver se eu aumento só mais um pouquinho aqui, 125. Nesse projeto, nome do projeto, aqui eu coloco o nome do projeto. E aqui eu faço a explicação do projeto, né? Evento para lançamento do novo produto. Qual é? O porquê? O objetivo é atender aos clientes com produtos de preço mais acessível. Quem vai fazer? Equipe de marketing, vendas e RH. Onde? O evento no auditório da empresa, com equipes alocadas nas empresas e reuniões na sala 7. Quando? O evento ocorrerá dia 10/3, tudo deve estar pronto até o dia 28/2. Como? Seguir as instruções do manual corporativo do evento. E quanto? A verba disponível para o evento é 250 mil. Então, no caso, ele fez e respondeu todas essas perguntas aqui. Aí, agora, vem a divisão das tarefas desse evento. Ou seja, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Essa tarefa aqui, se a gente fosse colocar dentro... Olha só, quero que vocês comecem a fazer o link das coisas. Essas tarefas, elas são o quê? Dentro do gerenciamento de projeto. Ai, gente, ninguém... As metas, professora. Ele é um gerenciamento, ele é um subconjunto do projeto. Que subconjunto é esse? Qual é o primeiro subconjunto que a gente faz? Que a gente faz que nem o Jack. Iniciação? Isso. Iniciação seria, se eu fosse preencher a planilha, iniciação tá aqui, ó, no resumo do projeto. Essa é a iniciação, que é a ideia principal do projeto. Aí, depois disso, eu vou dividir em tarefas. Que tarefas são essas? Como é o nome disso? Que está dentro da área de projeto. Metas? Antes das metas. Escopo? Isso, o gerenciamento do escopo. Muito bem. Isso aqui é como se fossem os tópicos do meu escopo. Ou seja, os tópicos principais. Olha só, gerenciamento dessa atividade. Aí, aqui eu vou colocar qual é a atividade, e dentro dessa ação, dessa atividade, dessa tarefa, eu vou ter o quê? O que aqui vem dizendo, ó, dentro do projeto eu tenho tarefas e nível de participação das tarefas. Dentro dela, eu vou criar etapas. É aonde que vai entrar a divisão, que são as metas, né? Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui as tarefas, tarefa 1, tarefa 2, enfim. Vou colocando aqui o que é essa tarefa, por quê, quem vai ficar responsável por essa tarefa, onde ela vai executar, qual é o prazo e quanto tem previsto ainda para fazer essa tarefa. E assim eu vou separando aqui as tarefas, ó. Ele colocou aqui um exemplo, essa planilha, várias tarefas. Depois ele dividiu o seguinte, que os integrantes, no caso, ele dividiu pelos integrantes. Então, por exemplo, número da tarefa, na tarefa 1, aí ele vem aqui e coloca resumo da tarefa, etapas da tarefa. Ó, etapa 1, 2, 3. Aí aqui vai. Para essa tarefa acontecer, ele dividiu elas em etapas. Deixa eu colocar aqui para vocês, eu não sei se eu consigo fazer aqui. Deixa eu botar no Word, para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Então, eu tenho um projeto. Dentro do projeto, eu vou criar o quê? Objetivo geral e objetivo específico. Se for o que vocês já fizeram, confere? Sim ou não? Sim, professora. Ok. Disso aqui, eu vou fazer o quê? Isso eu já tenho no meu projeto. Aí eu já tenho um objetivo geral específico. Aí eu vou desmembrar isso aqui. Eu vou criar etapas, né? Então, vou fazer o quê? Desses objetivos específicos aqui, que podem ser, às vezes, 3 tópicos que eu vou colocar aqui. Vamos colocar assim, vamos estar...
Só ver se eu consigo visualizar, só para vocês visualizarem, rapidinho. 1, 2, 3. São 3 objetivos específicos. Desses 3 objetivos específicos, cada um deles vai me gerar meta. Ou pode ser 2 ou 3 metas, não importa. Então, isso aqui é meu objetivo específico. Para me atender o objetivo 1, então, por exemplo, aqui eu já tenho. Aí eu vou gerar o quê? As minhas metas, que no caso dessa planilha, ele usou a palavra o quê? Tarefas. Ok? E dentro da área de gerenciamento do escopo, é aqui que eu vou separar as minhas coisas. Eu vou pegar esse aqui, que são os objetivos da minha empresa, são as necessidades a serem alcançadas, e vou criar o meu gerenciamento de escopo. É onde eu vou definir minhas metas. Dentro dessas metas, ela vai gerar o quê? Tarefa, ações. Ações, que nessa planilha, tá chamada de que nome? Vamos lá copiar de novo. De etapa. Então, por que eu estou fazendo isso aqui copiado para vocês entenderem? Olha só. Porque não importa o nome que se dá. Não importa, assim, eu estou falando para vocês só para vocês entenderem. Não importa se na tua empresa, pode ser que na empresa que o Guilherme vai fazer estágio, lá se chame etapas, tarefas e etapas. Já na empresa que a Trace vai trabalhar, lá vamos chamar de quê? De metas e ações. Já lá na outra empresa, vai chamar, não importa a nomenclatura. O que você tem que entender é a sequência das coisas. Dos objetivos, do objetivo geral, que é o todo, eu vou tirar de 3 a 5 objetivos específicos. Desses 3 a 5 objetivos específicos, aí eu vou desmembrar em quê? Em metas que vai me gerar ações. Ou eu posso dizer que são tarefas que vai me gerar etapas. Por quê? Porque é um processo, né? Então, nesse caso aqui, se você observar, essa meta pode ter uma ação, né? Aqui, como ela pode ter várias ações. Ela pode ter 50 ações, ou 30, ou 10, ou 4 ações, ok? Então, aqui, essa meta, ela vai ter tantas ações, 5 ações. Aí eu posso fazer uma nova meta, que vai, isso ainda está me atendendo, toco 1. Pode ser 2, 3, 4, depende da tua necessidade. Se eu dividir um evento, no caso que vocês, todos vocês vão fazer eventos, né? Então, eu posso dividir a área de decoração, alimentação e a área de execução específica mesmo, que seja, como é que se diz, ou palestra, ou alguma coisa do sentido. Então, vocês podem fazer a área comercial, a área de alimentação e bebidas, e a área de execução, palestra, ou conferência, ou mesa redonda, enfim. Então, vocês podem dividir, e dentro dessas áreas tem sub-áreas. Se eu fosse fazer assim, então, professor, eu prefiro entender por número, igual a senhora ensinou em GA. Então, aqui seria 1, aqui seria 1.1, e aqui seria o quê? 1.1.1. Vamos dizer assim. Aí teria ponto 2, ponto 3, 4, ok? E essas ações aqui, que nessa planilha tá nomenclatura de etapas, olha só. Então, essa etapa 1 corresponde o quê? À tarefa 1. A etapa 2 da tarefa 1. Aí assim vai, quando eu vou. Aqui já é o número da tarefa. Aqui eu teria que ter outra tarefa. Pode ser que uma tarefa tenha 2 etapas ou não. Aí nós vamos voltar lá no slide que a gente passou. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Só para vocês olharem aqui a corrida de São Silvestre. Bem aqui foi o EAP da corrida de São Silvestre. Então, esse grandão aqui é o objetivo qual é o objetivo geral? Realizar a corrida de São Silvestre. Qual o objetivo específico? Permitir que os participantes tenham um momento de lazer,
desenvolver o esporte e trazer esse momento que já é tradicional para São Paulo. Para gerenciar isso aí, ele dividiu o quê? Em tópicos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso, como eu falei para vocês, tem eventos que são 3, tem eventos que são 5. Essas aqui, esses tópicos grandes de cima, é como se nós estivéssemos falando que são o quê? As tarefas. Ou, que também no projeto de vocês está dizendo que o nome lá está em metas, né? Então, por exemplo, 2.1. Então, esse 2.1 aqui, ele é o quê? Uma Ação. uma ação, que nessa planilha está chamando de etapa, mas não importa a nomenclatura. Se eu, por exemplo, pegar um projeto de vocês e tiver escrito etapa, eu vou entender. Se no projeto de vocês tiver escrito ação, eu também vou entender. Tanto que o EAP, a figura do EAP é isso aqui. Nem tem nome nem nada, mas a estrutura é que se qualquer pessoa pegar, ela vai entender o que é um EAP, né? E desse EAP, deixa eu ver se eu coloco ele aqui, ele gerou esse cronograma aqui. Que tá na... Gente, esse slide vocês têm, tá? Olha só, dentro do gerenciamento de projeto tem essas etapas, né? Dentro do tópico 2 desse trajeto, que é a tarefa trajeto, ele tem essas ações aqui, ó, ou etapas, que o nome vocês podem colocar, não importa. Então, você percebe que você tem tarefas e etapas, que também as tarefas são chamadas de metas, e as etapas de ações. Então, não importa a nomenclatura. Ah, professora, a senhora botou isso só para a gente ficar com a cabeça doendo. Não, eu coloquei dessa forma, porque pode ser que aonde você vai pesquisar, no livro que você vai pesquisar, no local onde você vai estudar, a nomenclatura seja diferente. E aí você, às vezes, tem aluno que vai responder a prova e diz assim, professora, mas a senhora nunca deu essa matéria. Professora, mas a senhora nunca falou disso. E, na verdade, não é. Eu falei, mas muitas vezes pode ser que o nome que eu falei seja um nome que você não está habituado ou que você ouviu eu falar. Então, por isso que eu deixei, foi intencional deixar para vocês com nomes diferentes mesmo, para que vocês comecem a acostumar também a audição de vocês, entenderem outros nomes diferentes. E agora eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Professora. Sim, pode falar. A senhora vai fazer a live terminando o resto do projeto? Eu cheguei um pouco atrasada na sua aula e eu não sei se a senhora falou sobre isso. Já respondi essa pergunta. E como eu disse, aí eu vou falar de novo, não tem problema. Eu vou fazer sim, segunda-feira. A gente só não vou marcar com vocês o horário, mas eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp, tá? Eu não vou fazer hoje, por quê? Porque eu tenho que corrigir as provas de recuperação manual e tenho que elaborar a prova de recuperação do terceiro módulo, que vocês vão fazer a prova hoje. O meu sonho de consumo é que todo mundo tirasse nota muito boa, mas, assim, infelizmente, acontece de alguns alunos não alcançarem o 7. Então, eu preciso disponibilizar até segunda-feira a prova de recuperação do módulo 3, né? Então, por isso eu vou pedir para vocês esse tempo, porque realmente é muita coisa. Eu vou corrigir as provas de recuperação, e vou corrigir a prova do módulo 3, elaborar a prova de recuperação do módulo 3. Então, esse hoje, sábado, domingo, não tem como fazer, tá bom, Carla? Mas segunda-feira, a gente faz uma aula online preenchendo o restante do projeto, tá? Tá bom, obrigada. Mas assim, gente, olha, eu disponibilizei essa planilha só para vocês entenderem a possibilidade de ser feita a planilha. Vocês não precisam utilizar, só que se alguém, algum dia, falar de uma planilha 5W2H, vocês vão entender e já sabem o que é. É uma ferramenta de controle que ajuda as empresas a controlar as ações dentro de todo o período. Então, ela está disponível para vocês, para consulta, ela não está disponível para edição, eu acho que vai aparecer apenas para vocês baixarem. Mas é uma ferramenta, né, disponível aí para vocês, tá?
Ela está aqui no tópico do módulo 3, né? Vocês não são obrigados a responder, tá bom? Não são obrigados a fazer. A minha intenção é dar uma ferramenta de controle. Por quê? Porque vocês precisam entender formas de controlar. Existe só essa? Não, não existe só essa. Por exemplo, outra ferramenta legal, que é simples, é uma ferramenta chamada checklist, que eu acho que vocês já fizeram, ou lista de conferência também, onde você coloca A todos gente os tópicos. fez antes a gente fez trabalho. Isso, Yasmin, foi. Então, você coloca todos os tópicos que você precisa e vai conferindo. Só que a lista de conferência, ela não é completa, né? Antes da pandemia a gente fez, eu sei. Por que que ela não é completa? Porque a lista de conferência não dá o responsável, não diz o prazo de início e prazo de fim, e não diz o valor. Eu tenho ferramentas separadas que cada uma delas serve para alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho o cronograma. O cronograma, ele tem a possibilidade de me dizer a ação, o responsável e o tempo, mas ele não me dá valores. Eu já tenho o orçamento. O orçamento, ele me dá o material, eu posso colocar até o responsável, mas geralmente não vem, e os valores, né? Mas ele não me dá a área, para que é, por que é. Então, por que eu acho o 5W2H legal? Porque ele é uma ferramenta que ele atende várias pessoas ao mesmo tempo. Então, quem ficar no gerenciamento de controle, ele é o ideal, principalmente na fase da execução. Então, pode ser que você até não faça o 5W2H agora. Só um pouquinho, Carla, já. Mas pode botar a pergunta aí que eu te respondo. Pode ser que você não faça o 5W2H agora, mas no dia da disciplina de eventos que você for executar, o que você vai fazer? É bem facinho, você copia e cola. Copia tudo que está no cronograma, joga no 5W2H, preenche lá os requisitos e controla melhor. Então, quem está no gerenciamento, no monitoramento e controle, a melhor ferramenta manual que eu acho é o 5W2H. Por que é chamado 5W2H, Carla? Porque a inicial de 5 palavras em inglês que começam com W, por isso que é 5W, e 2 delas começam com A, por isso 5W2H. Está aqui na nosso slide, eu até coloquei para vocês. Deixa eu botar aqui. Olha só, Carla. São 7 palavras, sendo que 5 delas começam com W, né? What, what, não sei lá. Eu não sou boa de inglês, então não dá nem para me ler, mas eu creio que vocês conseguem ver. Quais são elas? O que, quem, onde, quando e por quê. Isso começa com W. E 2 delas começam com H. Como e quanto. How much, né? Então, essas aqui, as que são de 2 começam com H e 5 com W. Então, ela é uma ferramenta universal. Tanto que se você colocar na internet, você vem e coloca aqui 5W2H, você vai conseguir ter conceitos, exemplos, planilhas, modelos. Por quê? Porque essa é uma ferramenta universal. E muita gente usa ela, né? Olha aqui, direitinho. Aí tem o projeto, os integrantes, quem vai participar, quem vai fazer o quê. Então, você vê vários exemplos de como utilizar a ação de 5W2H. Às vezes, eles colocam por nome de pessoa, às vezes por departamento. Então, é um exemplo de como eles fazem. Esse B aqui está bem legal. É o exemplo de como se faz para monitorar e controlar melhor. Eu estou dando essa dica, gente, principalmente para quem está na equipe de gerenciamento de controle. Porque, por exemplo, quando você for me apresentar o teu projeto, aí eu vou perguntar para ti, mas como é que você vai controlar esse evento? Como é que você vai controlar esse projeto? Aí a hora que você vai me dizer, não, professor, eu vou utilizar checklist. Ok, você vai controlar. Professora, nós estamos utilizando cronograma, nós estamos utilizando fluxograma, aí tem várias ferramentas diferentes. Não, professora, nós vamos utilizar o 5W2H. Então, eu preciso saber como você vai fazer esse controle, qual a ferramenta que você fez a opção para controlar melhor o teu projeto, ok? É só isso, tá? Eu estou dando para vocês
só uma opção. Mais uma vez, gente, não é obrigatório. Porque senão depois você vai dizer assim, ah, mas eu não fiz porque eu não sabia, então porque a professora obrigou. Não, não é obrigatório, tá? Por favor, não fiquem ansiosos, nem preocupados. Quem não quiser fazer, não precisa fazer. Mas, se alguém quiser fazer, tiver dúvida e quiser me ajuda, eu estou aqui para ajudar, tá bom? Se quiser aprender a mexer nessa ferramenta, que para mim é uma ferramenta simples, mas assim, eu, sem problema nenhum, ajudo vocês e estou à disposição, tá? Pois é, pessoal, olha só, depois que apresenta aqui a ferramenta, que a gente fala dos riscos na administração pública, esse material está na apostila de vocês, da página 49 a 63, a prova de vocês em relação a esse material, tá? Esse material que a gente já viu, esses slides e as apostilas, a prova dessa semana, e ela vai estar disponível para vocês hoje a partir das 4 horas. O link, vocês entram lá no Classroom, que clica lá na avaliação e ela vai te jogar para avaliação. Lembrando que você tem que estar logado no teu e-mail acadêmico, você vai lá e faz o teu login no teu e-mail acadêmico, responde a prova, só pode responder uma vez, tá? Cada e-mail só aceita uma resposta e quando você termina, já aparece a nota para você. Ela sempre vai valer 10. Então, se for 6 de 10, quer dizer que você tirou 6. Se você tirar 10 de 10, quer dizer que você tirou um 10. Ou seja, das 10 questões, você acertou 6, você acertou 7, 10, 5, enfim. Então, sempre vai aparecer assim. Por isso que aparece 5 de 10, 9 de 10. Quer dizer, das 10 questões, você acertou 9. Ok? Vocês têm alguma dúvida mais? Não, eu não corrigi as provas de recuperação. Eu vou corrigir porque eu tinha dado o prazo até ontem. Então, quando eu corrijo, que eu lanço a nota para você, eu te devolvo a prova. E quando eu devolvo, eu já fiz as correções embaixo. Então, por exemplo, quando você receber a tua resposta, vai aparecer lá a tua resposta em cima e embaixo vai aparecer a resposta que deveria ser. Não com as mesmas palavras, mas o conteúdo daquela resposta, tá? Então, vamos dizer assim, vai aparecer o gabarito para você. Então, cada resposta vai ter em cima o que você escreveu e embaixo o gabarito da sua resposta, da sua pergunta, tá bom? Então, eu vou corrigir manual. À medida que eu for lendo, entender que você preencheu, aí eu vou dando a nota, dizendo se está correto ou errado, ok? Se atingiu a pontuação. Mais alguma pergunta, gente? Ok, então. Professora? Professor, o prazo do horário é até meia-noite mesmo? Isso, eu vou deixar a prova aberta até meia-noite, tá? Vocês podem fazer até 23h59. Mas assim, até a noite, tá? Até meia-noite, até a noite vai estar aberta para vocês fazerem. Eu vou liberar às 4 horas, tá? Terminar a nossa live, eu vou baixar, vou subir para o YouTube e vou liberar a prova, tá bom? Tá ok, professora, obrigada. Gente, eu pergunto para vocês estão conseguindo entender? Dessa forma que tá fazendo, tá legal? Vocês estão entendendo? Me passa o feedback de vocês depois, de qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Eu ainda estou recebendo alguns alunos com dificuldade de acesso, mas não é o material, ou é porque o celular não dá certo. Por favor, tentem fazer e tentem acessar para que vocês possam continuar fazendo as atividades para ter a nota de vocês, tá bom? Eu vou encerrar a gravação aqui, eu agradeço a atenção de todos, uma boa avaliação e até a semana que vem.